A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Antes da gente começar o vídeo com a pregação da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim você vai estar ajudando a divulgar a sã doutrina de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem algum ídolo? Você idolatra alguém ou algo? Você pode dizer: não, eu não faço isso, eu não sou idólatra. Eu sirvo a Jesus, eu sou cristão há muitos anos. De repente você pode dizer: eu sou um ministro da Palavra de Deus, eu prego a Palavra de Deus, ou eu canto na igreja, não é? Você sabia que mesmo assim você pode ter um ídolo? Vamos ler a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O Senhor Jesus aqui nesse trecho bíblico, ele conta a parábola de 2 homens. Um é fariseu e o outro é publicano. E os dois vão ao templo para orar, para fazer uma oração. E você reparou na oração do fariseu? O fariseu ele orava em pé e orava de si para si mesmo, ou seja, ele não estava nem falando com Deus, ele não estava orando para Deus. Ele estava falando consigo mesmo e ele só se gabava diante do Senhor. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só, eu não sou roubador, não sou injusto e nem adúltero, nem ainda como esse publicano. Ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganha. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que esse homem aqui não foi justificado. Esse homem aqui, ele não foi nem ouvido por Deus. Aliás, ouvido ele foi, porque o Senhor ouve todas as coisas, mas a oração dele não foi recebida pelo Senhor, mas sim pelo publicano, que vai estar orando. Se você continuar o texto, você vai ver que ele estava orando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E ele não ousava nem olhar para o céu, de cabeça baixa, na presença do Senhor. Você sabia que idolatria é tudo aquilo que substitui no seu coração o lugar de Deus? Tudo aquilo que tem o primeiro lugar, o lugar de Deus, se torna uma idolatria. Por exemplo, tem gente que idolatra uma imagem, ou mais de uma imagem, se curva diante de uma imagem, faz orações e pedidos a uma imagem. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra um artista, um cantor, uma cantora, um ator famoso, uma atriz famosa. Tem gente que idolatra um esportista, um jogador de futebol, por exemplo. Tem gente que idolatra um político. Tem gente que idolatra o seu líder religioso, né? O seu pastor, o seu líder. Tem gente que idolatra um personagem de um filme, né? Mas tem gente que não idolatra nada disso. Mas como esse fariseu, ele idolatra a si mesmo. O Deus dele passa a ser ele mesmo, o ídolo dele é ele mesmo. Ele se acha melhor que as pessoas, ele acha que ora mais que as pessoas, ele diz, e eu já ouvi isso, né? Que lê mais a Bíblia que as outras pessoas, que estuda mais a Bíblia que as outras pessoas, né? Ele não tem defeito nenhum, né? Ele vê defeito em todas as pessoas, mas ele próprio não tem defeito nenhum.
assim como esse fariseu. Esse fariseu, ele tinha um ídolo sim, e o ídolo dele, apesar dele jejuar 2 vezes por semana, dele dar o dízimo dele de tudo, porque na época, ele estava na época da lei e tinha que dar o dízimo, né? E ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava, né? Ele não era roubador, segundo ele, né? Segundo aqui na oração dele, ele não era roubador como os demais homens, nem injusto, nem adúltero, né? E até aponta o dedo para o publicano, né? Dizendo que o publicano era roubador, injusto e adúltero, né? Ou seja, o ídolo daquele homem, daquele fariseu, era ele mesmo. E ouvindo tudo isso que eu estou falando para você, você vê algum ídolo na sua vida? Você tem algum ídolo, ou você próprio é o seu ídolo? Você idolatra a si próprio, melhor dizendo? Qual o seu ídolo? Será que você tem algum? Será que eu, que estou falando com você agora, não tenho algum ídolo? Tem pessoas que idolatram o filho, que idolatra a filha, que idolatra o marido ou a esposa ou um amigo. O primeiro lugar no nosso coração deve ser o Senhor. Não existe espaço para mais nada. Se você colocar outro no trono do seu coração, você está perdido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.